Você já percebeu como tudo parece dar errado quando tentamos controlar tudo sozinhos? Os planos desmoronam, as portas se fecham e o coração se enche de ansiedade, porque esquecemos de deixar Deus ir na frente. Mas quando Ele assume o comando, o que antes era impossível começa a se alinhar. A paz volta, as oportunidades aparecem e até os atrasos se tornam parte do propósito. Hoje, você vai entender por que quando Deus está à frente, nada pode te atrasar. E como essa simples decisão pode mudar o rumo da sua vida. Inscreva-se e fique até o fim, porque essa mensagem pode ser o ponto de virada que você estava pedindo em oração. A verdade é que muitas vezes não é o diabo que está te atrasando. É o seu medo, é o seu ego tentando andar na frente de Deus. Você quer que as coisas aconteçam no seu tempo, da sua forma, na sua velocidade, e esquece que Deus trabalha no tempo da preparação, não da pressa. O que você chama de atraso, Deus chama de lapidação. Ele não está negando o seu pedido, está moldando o seu coração para que você não se perca quando o milagre chegar. Napoleon Hill dizia que o sucesso é consequência direta da ordem mental e espiritual, e nada traz mais ordem à vida do que colocar Deus no comando de cada decisão. Hill acreditava que uma mente alinhada à fonte cria resultados inevitáveis, e ele estava certo. Quando você começa o dia dizendo, Senhor, guia meus passos, o universo deixa de ser um campo de batalha e se torna um caminho aberto. Mas o problema é que muitos querem que Deus os abençoe, sem primeiro deixá-lo conduzir. Querem direção, mas continuam agarrados ao volante da própria vida. E é por isso que vivem exaustos. Oram pedindo respostas, mas não param para ouvir. A fé não é sobre correr, é sobre confiar que o tempo de Deus nunca chega atrasado. Quantas vezes você já se sentiu estacionado, vendo pessoas indo mais longe que você? Você olha e pensa, eu oro, eu trabalho, e mesmo assim nada anda. Mas escute, talvez o que você chama de parado seja apenas Deus te mantendo fora do trânsito errado. Quando Ele está à frente, às vezes Ele freia para te proteger. O carro pode estar parado, mas o destino ainda é o mesmo. Jesus disse em João 13:7, o que eu faço agora, você não entende, mas depois entenderá. Essa é a chave que abre as portas trancadas da ansiedade. Porque quando você confia em Deus, o que parecia perda se transforma em preparo. Ele não te atrasou. Ele te escondeu até que o ambiente estivesse pronto. Napoleon Hill chamava isso de tempo de incubação espiritual, o período em que as ideias e os sonhos estão sendo gestados no invisível. É quando nada parece acontecer, mas tudo está sendo alinhado. Você não vê, mas os caminhos estão sendo pavimentados. E se você desistir agora, perde o ponto exato onde o invisível se torna visível. Deus não te prometeu pressa. Ele te prometeu propósito. E propósito nunca chega apressado. Abraão esperou 25 anos pela promessa. José esperou anos em silêncio, até o sonho se cumprir. E ainda assim, nenhum deles foi atrasado. Foram apenas preparados. O mesmo acontece com você. Enquanto você reclama do tempo, Deus está lapidando sua fé. Enquanto você pensa que ficou para trás, Ele está te reposicionando para o lugar certo. Quando Deus vai à frente, Ele não apenas abre caminhos, Ele limpa o terreno. Ele remove o que não serve mais, mesmo que isso doa. Quantas vezes algo deu errado, e depois você percebeu que era livramento? Esse é o poder de deixar Deus à frente. Você não precisa entender, só confiar. Quem coloca Deus no comando não vive à base de sorte, vive à base de direção. E direção divina é melhor que velocidade humana. Se você quer ver o impossível acontecer, aprenda a dar o primeiro passo certo. Coloque Deus à frente de tudo. Ore antes de decidir. Escute antes de agir. Agradeça antes de receber. É assim que se constrói um destino firme, com fé na frente e medo atrás. Napoleon Hill dizia que toda grande conquista começa com uma decisão interior. E a maior decisão que você pode tomar é não andar mais sozinho, porque quando Deus lidera, até o deserto floresce. A estrada pode parecer longa, mas a rota dele nunca falha. Então, se hoje você sente que está parado, que nada anda, que tudo parece contra, lembre-se, Deus ainda está à frente. E enquanto Ele estiver à frente, ninguém pode te atrasar. Nem pessoas, nem circunstâncias, nem o tempo. Porque a promessa não depende do relógio. Depende da confiança. Comente aí embaixo.
Deus está à frente da minha vida. Essa frase é mais do que um comentário, é uma declaração de fé. E fé declarada é fé ativada. Quando você escreve, você se alinha. E quando você se alinha, o céu responde. E lembre-se, o silêncio de Deus não é ausência, é estratégia. Enquanto você pensa que nada está acontecendo, Ele já está movendo as peças por dentro e por fora. Porque quando Deus vai à frente, Ele não precisa avisar, Ele apenas prepara. E quem confia nesse processo, um dia entende que até os atrasos foram parte do plano. Você já reparou que Deus raramente explica o porquê das coisas antes de agir? Ele não te dá o mapa completo. Ele te dá uma direção, uma sensação, uma voz interior dizendo, segue, e o resto você descobre no caminho. É assim que Ele trabalha, em silêncio e no invisível. Porque se Ele te mostrasse tudo, a fé deixaria de ser fé. A fé não é enxergar o caminho, é continuar andando mesmo no escuro. É dizer amém antes de ver o resultado. É acreditar que o silêncio não é abandono, é movimento oculto. E é nesse território invisível que Deus constrói o impossível. Muitas pessoas confundem o tempo de Deus com demora, mas não é. O tempo de Deus é perfeição disfarçada de espera. Você acha que está parado, mas Ele está ajustando cada detalhe. As pessoas certas, o momento certo, a sua maturidade espiritual, até o cenário do milagre. Napoleon Hill dizia que os grandes realizadores são os que confiam na lei da não resistência, os que não lutam contra o tempo nem contra o processo. Eles entendem que tudo tem um ciclo, plantar, esperar e colher. E espiritualmente, esse ciclo é ainda mais sagrado. Porque quando Deus planta algo dentro de você, o tempo da colheita depende da profundidade da raiz. Você pode até tentar acelerar, mas se a raiz for rasa, o vento derruba. Por isso Deus te segura quando você quer correr. Ele aprofunda antes de te elevar. Ele te ensina antes de te exibir. Ele te quebra antes de te usar. E é nesse processo que muitos desistem, porque confundem a dor da lapidação com o silêncio de Deus. Mas preste atenção. O atraso é o campo onde Deus testa a sua confiança. Não é para te punir, é para te preparar, porque a bênção sem maturidade se torna maldição. E Deus te ama demais para te entregar algo que você ainda não sabe sustentar. Olhe para Davi. Deus o ungiu rei quando ele ainda era um pastor adolescente. Mas o trono só veio anos depois. Entre a promessa e o cumprimento, Davi passou pelo anonimato, pela rejeição, pelo deserto. Mas ele nunca se adiantou a Deus. E quando o momento chegou, ele estava pronto. Não apenas para governar, mas para permanecer. Você está nesse meio do caminho agora, entre o que Deus prometeu e o que ainda não se cumpriu. E é nesse intervalo que a fé se prova real. Não é no dia do milagre que você mostra sua fé. É no dia em que nada acontece. E ainda assim você diz, eu continuo acreditando. É aí que o céu se abre. É aí que o invisível começa a se mover. E é nesse ponto que Napoleon Hill diria, a mente que persevera em fé cria as próprias circunstâncias. Quando você mantém o pensamento firme em Deus, você atrai o que está alinhado com Ele. Não é mágica, é princípio espiritual. Tudo o que é verdadeiro, bom e justo responde à energia da confiança. Por isso, não desanime quando o silêncio for longo. A demora não é castigo. É Deus te blindando de um caminho errado, de uma pessoa errada, de uma escolha precipitada. O que Ele prometeu ainda está de pé, só está sendo lapidado no tempo certo. Então diga para si mesmo agora, Deus está me preparando. Repita nos comentários, escreva com fé. Porque quando você escreve, você confirma o que o céu já declarou. Cada palavra é uma semente plantada na eternidade. E Deus honra quem confessa, com fé. Você pode estar cansado, mas não está sozinho. Você pode estar esperando, mas não está esquecido. A presença de Deus não se mede por barulho, mas por direção. E se você sente paz mesmo sem entender nada, é sinal de que Ele está no controle. Acredite, o tempo de Deus nunca atrasa, Ele amadurece. E quando amadurece, vem completo. Sem dor, sem pressa, sem confusão. É o tipo de bênção que chega e permanece. Se esta mensagem está falando com você, deixe um amém nos comentários e compartilhe com alguém que está no tempo da espera. Às vezes, uma simples palavra pode ser a resposta que alguém está orando para ouvir. Deus não erra o endereço das promessas.
Ele só entrega quando o coração está pronto para receber. E se ele ainda não entregou, é porque ele está te moldando para algo que vai além do que você pediu. Continue confiando. O invisível está em movimento, e tudo o que Deus começou, ele vai terminar. Nada pode atrasar o que nasceu no coração dele. Chega um momento em que Deus para de te ensinar e começa a te mostrar. É o instante em que o invisível se torna visível. Aquilo que você apenas sentia no espírito, de repente começa a acontecer diante dos seus olhos. E você entende com lágrimas nos olhos que ele sempre esteve lá, à frente, guiando cada passo, abrindo cada porta, fechando cada atalho perigoso. O mesmo Deus que te sustentou no deserto é o que vai te conduzir até a terra prometida. O mesmo silêncio que te confundiu agora se transforma em testemunho. E tudo o que parecia demora se revela como preparo. Porque Deus não tarda, ele lapida. E quando o tempo da lapidação termina, nada mais pode impedir o brilho daquilo que ele lapidou. Muita gente vai olhar e pensar, foi sorte. Mas você saberá, foi Deus. Foi Ele quem te sustentou quando ninguém acreditava. Foi Ele quem segurou tua mente quando você queria desistir. Foi Ele quem colocou paz no meio da guerra e esperança no meio da perda. Foi Ele quem foi à frente, mesmo quando você não viu. Napoleon Hill dizia que o sucesso não é apenas resultado de esforço, mas de harmonia com a fonte criadora. E essa harmonia começa quando você deixa Deus liderar. Você para de lutar contra o fluxo e começa a fluir com ele. A mente deixa de resistir e o coração aprende a confiar. É assim que a vida muda, quando você sai do centro e deixa Deus ocupar o lugar que sempre foi dele. Muitos tentam vencer pela força, outros pelo intelecto, mas o verdadeiro poder está na rendição. Rendição não é desistir, é reconhecer que o trono não é seu. É entender que, se Deus está à frente, você não precisa mais provar nada. Não precisa correr para ser visto. Não precisa disputar o que já é teu por promessa. Quando Deus decide agir, ele muda a atmosfera. Ele te faz estar no lugar certo, na hora exata, diante das pessoas certas. E o que parecia coincidência se revela como plano. Nada é acidental quando o céu está no comando. Por isso, se você sente que algo está prestes a mudar, não é impressão. É o movimento de Deus acontecendo em silêncio, mas com propósito. Tudo o que você viveu até aqui foi o ensaio do que ele está prestes a manifestar. Os atrasos, as orações sem resposta, os nãos que doeram, tudo era preparação. Agora é o tempo da revelação. Mas há um detalhe que Napoleon Hill destacava. Deus só permanece à frente enquanto você mantém a fé. O medo entrega o volante de volta ao ego. A ansiedade acelera antes da hora. E a dúvida tira Deus do comando. Por isso, vigie seus pensamentos. Eles são o volante da sua fé. O que você repete na mente se torna a direção da sua vida. Você quer que Deus continue guiando? Então mantenha a mente onde Ele está. Pare de meditar na escassez, comece a meditar na promessa. Pare de reclamar, comece a declarar. Fale com autoridade. Deus está à frente da minha vida e nada pode me atrasar. Escreva isso nos comentários agora. Não como uma frase bonita, mas como uma chave espiritual. Quando você escreve, você ativa. Quando declara, você confirma. E o que é confirmado na terra é firmado no céu. O inimigo sempre tentará te distrair para tirar Deus do centro. Ele vai usar o tempo, a pressa, as comparações, o desânimo. Mas o segredo é simples. Fique onde Deus te colocou. O mundo diz corra, Deus diz permaneça. O mundo diz prove, Deus diz confie. E quem confia vence, mesmo em silêncio. Porque quando Deus está à frente, o impossível deixa de ser obstáculo e vira degrau. A dor vira sabedoria. O atraso vira estratégia. E o caminho que parecia fechado se transforma em testemunho. Olhe para trás um instante. Quantas vezes você achou que não suportaria e mesmo assim sobreviveu? Quantas noites você chorou achando que era o fim e hoje está aqui ouvindo esta mensagem? Isso não é acaso. Isso é Deus dizendo, eu sempre estive na frente, e Ele continua. Mesmo quando você não entende, mesmo quando tudo parece desabar, porque quem deixa Deus liderar não precisa entender o caminho, precisa apenas continuar andando. Deus não te trouxe até aqui para te abandonar. Ele te trouxe até aqui para te mostrar que o tempo dele é melhor que o seu, e quando o dele chega, nada e ninguém pode atrasar.
Então hoje faça uma escolha. Antes de qualquer plano, qualquer decisão, qualquer passo, diga: Senhor, vá à frente. Essa simples oração muda destinos. Coloque Deus à frente do seu trabalho, da sua casa, da sua saúde, dos seus relacionamentos, dos seus sonhos. E observe. O que antes era confusão começa a ter sentido. O que antes era medo se torna confiança. O que antes era atraso se transforma em avanço. Deus não precisa de velocidade. Ele precisa de espaço. E quando você o coloca em primeiro lugar, o impossível se torna rotina. Agora escreva nos comentários: Deus vai na frente e eu sigo confiante. Essa é a tua declaração hoje. Essa é a tua semente de fé. E se essa mensagem falou com você, curta o vídeo. Isso mostra que você concorda com a palavra. E compartilhe com alguém que precisa se lembrar de que Deus ainda está no comando. Você não imagina como um simples gesto pode mudar o dia de alguém. Lembre-se sempre, quando Deus está à frente, nada pode te atrasar. Nem o tempo, nem as pessoas, nem as circunstâncias. Porque o que foi escrito no céu, o mundo não pode apagar.